Santos, Santos! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro baiano, campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro baiano, campeão absoluto desse ano. Santos, Santos, Santos sempre Santos. Dentro, fora, nossa fama. Salve, salve alvinegros da Vila Belmiro, sejam bem-vindos a mais um podcast Alvinegros da Vila, um podcast de santista para santista. Aqui não tem papo de jornalismo não, aqui é papo de torcedor para torcedor. Meu nome é Rodrigo, vou fazer esse podcast com o Guilherme e com o Julião, mas antes os recadinhos clássicos já, nossas redes sociais, @alvinegrosavila para o Instagram. Nosso e-mail é alvinegrosavila@gmail.com, Twitter é alvinegrospod e o Instagram não, já falei Instagram, o Facebook é muita coisa. O Facebook é podcast Alvinegros da Vila. Antes de mais nada, agradecer a todo mundo aí que já escutou e vamos para os salves agora. Guilherme, já recuperou aí da pneumonia? Olha, eu nunca tive isso, já estou recuperado, não disso, da vida. A única coisa que eu estou fazendo nessa quarentena é me preparando. Eu e o Rodrigo, para quem não sabe, vamos ganhar uma renda extra pro podcast como Baleão e Baleinha, né? Então, É verdade. quando voltar aos jogos, a gente está aí com vocês no estádio. É verdade, que inclusive já fica a dica aí, promoção no Extra de chocolate. Eu tive que ontem fazer as compras, já dei uma olhadinha nos chocolates, né? Que Páscoa, infelizmente, eu não vou ganhar de nenhum trouxa, quer dizer, de nenhum aluno esse ano, então eu tive que te comprar. Infelizmente, comprei o chocolate, mas tá na promoção aí. Enfim, falar de chocolates também é falar de vícios, que também é falar de Julião. Pode falar, Julião. Como assim? Eu não tenho, o meu único vício é o Santos, né? Torcer pro Santos. Agora tá gravando, meu time. ele tá falando agora. Tá normal agora. Mas é a realidade, né? O meu único vício é em futebol, é acompanhar o time do Santos, né? Qualquer outro tipo de vício eu não recomendo, né? Eu não compactuo com esses vícios. E é isso, vamos aí, boa noite, bom dia, boa tarde, boa quarentena, enfim, fique em casa e ouça mais esse episódio aí com a gente. Inclusive, tenta dar um pouquinho mais de carinho, tá, para esse podcast, porque você não sabe qual que é o drama que o Julião tá sofrendo. Já são Verdade. 3 semanas sem drogas, 3 semanas sem álcool, a tremedeira e o suador, vocês não têm noção do que tá acontecendo. A gente marcou o podcast por um horário, ele entrou em outro, falou que não tava bem, vomitando. Então, se por acaso ele sumir, né, vocês já sabem que é por conta desses efeitos. Isso aí, né? Fazer o quê? É melhor concordar, né? É melhor concordar do que, né? Eu já desisti, eu já vou começar a desistir de... Oi, diga aí. Eu tenho uma informação, ele falou em off aqui que tem um rapaz do prédio dele que tem uma plantação caseira e tá servindo chás que ele tanto toma e bebe para gravar o podcast. Ah, é verdade. Também O único chá que eu tomo é de espinheira santa pro estômago, cara. Faz muito bem. Então, Isso. eu recomendo. É real. Ele fala que é da religião, né? Mas a gente fala que acredita. Não, Né? que religião, né? Bom, Vamos começar o programa, por favor? Vamos começar. Por favor. A gente fez esses especiais aí, começando goleiro, zagueiro, lateral, meio-campo e atacante. E a gente estava decidindo, na verdade, a gente conversou se faria de técnico ou não. Decidimos fazer, mas a minha pergunta, eu já lanço essa pergunta, que é o início dos nossos especiais técnicos do time do Santos, eu já pergunto aí pro Guilherme. Guilherme, técnico ganha jogo? Pra mim, ganha e ajuda a não perder. Não, mas ganha sim. Teve jogos assim que eu me lembro do Santos que técnico ganhou. Assim, tipo, eu não sei se tu vai lembrar, por exemplo, teve um Santos e Corinthians no Morumbi, que o técnico era o Luxemburgo, ele entrou com 12 jogadores em campo. Eu não lembro quem que era o técnico do outro time, se era o Oswaldo, não lembro. Ficou perdido, correndo assim e tal. Não sabia o que fazer, quem entrar, e o Santos acabou ganhando o jogo, assim, tipo. Eu acho que ajuda bastante. Julião, e você? Com certeza ajuda. A gente tem alguns exemplos, né, até na história recente do Santos, né, de como um treinador pode, às vezes, não só ganhar, que também, é claro, vai fazer cagada e perder o jogo,
mas eu vejo mais que não pontualmente em um jogo, mas sim em um campeonato ou uma classificação melhor no time em determinada competição. Com certeza o técnico faz toda a diferença, né? Só para citar, né, um exemplo, né, com o mesmo elenco, o Adilson Batista em 2011 foi um fiasco e quase eliminou o Santos. Já vamos começar já? Já vamos na lata, assim, na cara, né? Você quer falar também de 2005, alguma coisa assim? Não, eu só quero dar um exemplo que um técnico com o mesmo elenco tem totalmente resultados diferentes, né? Então, eles fazem sim a diferença. A gente às vezes fala que não, que depende muito do jogador, mas se o time não for bem treinado, fica bem difícil. Bom, técnicos, a gente vai ter que meio que escolher sobre quem falar, porque assim, diferente dos jogadores, ele, na minha opinião, né, mas eu acho que os colegas também concordam, ele meio que às vezes aparece menos, né, em relação a destaque e etc. Em compensação, um ano a gente pode ter 3 técnicos ao mesmo tempo, porque a gente sabe como é que é o futebol brasileiro. Então, assim, a gente não vai ficar falando de todos os técnicos, a gente não vai ficar falando de ano por ano. Eu acho que é bom frisar os técnicos que marcaram realmente no passado, que a gente tem uma relevância gigantesca, vocês vão entender o porquê que eu estou falando disso, e falar dos técnicos que mais marcaram a nossa geração, né? Desde do atual técnico que estamos vivendo agora. O Santos ele passou por 2 eras, a era amadora e a era profissional, tá? Na era amadora, eu já vou começar com o primeiro técnico, na verdade, que era o Harold Cross, mas logo depois já entrou o Urbano Caldeira, e eu acho que a gente tem que parar logo para falar do Urbano Caldeira, que era o seguinte, ele é o pleno santista. Eu acho que um dos primeiros santistas apaixonados, o cara cortava o campo, brother. O cara cortava o campo. Diz aí, Guilherme. Não, verdade. Você que conheceu ele. Eu conheci muito. O Urbano Caldeira, eu vou lá de vez em quando. O Urbano Caldeira, assim, o que eu sei, eu não sei tanto, assim, mas o que eu sei, ele fez de tudo no Santos. Ele foi de jogador, técnico, o cara corta o campo, diretor, presidente, nome do estádio, assim, tudo que tu pensar que... Tudo que é função que tem na Vila, no Santos, ele já foi, cara. É o cara... Por isso que o Rodrigo falou, é o santista completo, assim. Eu acho que é o primeiro, assim. É o cara que fez de tudo. Foram 20 anos de dedicação total ao Santos, cara. Ele não nasceu em Santos, né? Ele nasceu em Florianópolis, mas veio pra cá pra trabalho e tal, se apaixonou. E, assim, ele como a maioria dos técnicos era jogador e técnico ao mesmo tempo, revezava e tal... Só que a galera viu o tanto que ele gostava do clube, ainda mais na época amadora, e a gente sabe o que é fazer uma coisa amadora, vídeo nosso podcast, então assim, a gente sabe que é dureza fazer, só quem faz, só quem continua, quem gosta mesmo, mano, ele fazia de tudo lá, então é aquela coisa, foi desde o dia parar o campo, até jogar, até treinar, ele fazia as plantações da Vila Belmiro, porque era um pasto, né, era um campo ali aberto, céu aberto ali, ele fazia umas plantações de umas árvores, tá ligado? Pro bagulho ficar mais bonito, então, tipo, era tipo um cara assim, tipo, tu quer saber onde o Urbano Caldeira tá? Vai na Vila Belmiro que você vai encontrar ele. Felizmente ele faleceu em 1933, vítima de uma pneumonia, um dia depois do primeiro jogo do Santos como profissional. Então olha que louco, né, velho? Quando o Santos estreia como profissional, assim, ele vem a falecer. E acho que nada mais justo de dar o nome ao estádio, né, Julião? Com certeza, por toda a história, toda a entrega que ele teve pro clube, principalmente na era amadora, que é sempre mais difícil, futebol ali começando na cidade de Santos, com time e tudo mais, e ele se dedicando dessa forma foi realmente muito importante até para colocar o Santos em sua era profissional, né, como equipe, e deu os primeiros passos ali para o Santos se tornar, né, o maior time do futebol mundial, e com certeza é muito justa a homenagem que o Santos tem de dar o nome do estádio, né, para ele. Tanto que os caras não tiveram nem dúvida, assim, quando construiu o estádio, assim, falou, cara, vai ter que ser do Urbano, porque, mano, o maluco vive isso aqui. Então é bem legal. Espero que essa homenagem se mantenha. Nós sabemos que tem aí um conflito de uma nova arena, ou continua a Vila Belmiro, mas
Esperamos aí que, independente do que acontecer no futuro, o Urbano Caldeira nunca seja esquecido, né? Eu vou passar para o segundo técnico aqui, talvez um dos maiores, ou talvez o maior técnico que o Santos já teve, isso aí cabe uma discussão, que já tem o nome de vencedor, né? Lula. Eu acho que assim, não tem dúvida, assim, matéria de título, o maior técnico que o Santos já teve, assim, eu não sei, espero que outro técnico tenha tantos títulos quanto ele, mas acho bem difícil. Fora também o esquadrão que ele já pegou, né? Mas ele começou aqui, ó, até separei, começou acho que em 54, então ele pegou uma época, né, não foi assim, do nada, assim. Ele começou no futebol na Portuguesa Santista, né? Sim, pelo que eu vi... desculpa, cortar. Não, pode falar. Ele que mudou um pouco a mentalidade, que antes o Santos estava apostando em muito medalhão, jogador já velho, cara que já fez carreira. Ele começou a mudar um pouco a mentalidade, contratar jovens, assim, em potencial na época, tipo, como Pelé e outros, assim. O Lula também, ele é o técnico, agora eu vou confirmar, agora que eu tô lendo aqui, então desculpa, ele é o técnico com mais jogos e mais vitórias, né? Então, assim, apesar do esquadrão que ele montou, é aquela coisa, ou quando você tem um time de muita estrela, ou dá muito certo ou dá muito errado, né? Tu imagina só trabalhar com Pelé, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pepe, e o cara consegue fazer aquilo, e detalhe, se a gente for pegar também, o Santos, em muitas partidas difíceis, como por exemplo a final de Mundial, jogou sem Pelé, né? Então tem que ter a cara do técnico no time, né, Julião? Isso, e até essa questão que você falou do técnico, não é só porque ele tinha um esquadrão, né, que tem certos técnicos que você pode dar o time que for, que não vai dar certo, né? Então ele acompanhou a qualidade que ele tinha do elenco, então ele sabia o que estava fazendo, ele sabia montar a equipe, sabia lidar com essa grande quantidade de jogadores que o Santos tinha, né, e nada mais nada menos do que Pelé, né, Pepe, Coutinho, Pagão, Mengalvo, enfim, vários jogadores, né, de porte de seleção, né, e ele conseguia ali montar o time ofensivo, conseguia dar um equilíbrio para a equipe. E ele não conseguiu nesses títulos à toa, como eu falei, né? A gente não é você colocar qualquer técnico e esperar que ele vá conseguir dar um bom resultado, mesmo ele tendo bons jogadores, né? Então tem que ter sempre o equilíbrio tanto do elenco quanto de quem comanda ele, né? E o Lula é o único técnico a ser pentacampeão brasileiro, tá? Então deixa bem claro isso, que não é para qualquer um, não. Ele foi simplesmente pentacampeão brasileiro. E agora 2 boatos. Momento fofoca, Guilherme. Eu sei que você gosta disso. Ok. Momento fofoca diz que Lula era amigo de Pablo Picasso. E tem até algumas pinturas aí que o Lula tinha, uma fofoca. E um outro, que não é fofoca, esse é um boato que nunca foi confirmado nem nada, parece que o Lula ele só saiu do Santos porque ele brigou com o Pelé, mas nunca ninguém confirmou isso. Ele morreu com 50 anos, apenas, né, tão jovens, então ele morreu numa complicação de uma cirurgia aí de transplante de rim, né? Isso. E só pra... Oi, desculpa. Não, pode falar. Só pra citar, ele só ganhou, assim, pouca coisa. Com o Santos ele ganhou 38 títulos, né? Coisa besta. E além dos 5 brasileiros, ele ganhou 2 Libertadores, 2 Mundiais e 8 Paulista, que é coisa só simples, assim, né? Não ganhou quase nada. E além disso, fundou o PT, né? Então... Realmente... Não é qualquer pessoa. Vai ter reclamação aí, negociando, aí, meu Deus, não vou entender. Realmente, que homem. Isso com 9 dedos ainda, né? Exato. Vamos pro segundo maior nome aí em relação a números. Antoninho, ele é o segundo técnico que mais atuou e também o segundo técnico que mais venceu. São 397 jogos. Eu, particularmente, eu não conhecia, mas ele atuou aí na década de... Ele substituiu o Lula, né? Lula, né? De 67, foi até 70, 71 ali, e morreu no acidente de carro, tipo, lendo assim é ridículo, morreu caindo da rancheta.
E só Foto. tá errado uma coisa que o Julião falou. Quem substituiu o Lula não foi a Dilma, cara? Pelo que eu lembro. Desculpa. Não é isso. É, Acho que ele tá falando besteira, o Julião deve tá... Não, brincadeira. Mas, e aí, assim, só pra terminar nosso momento copia e cola mesmo, que. que o. Trabalho Não, de tem colégio, mais né? dois ainda, desculpa, tem mais dois. Um que o Guilherme vai falar agora, que é o terceiro nome mais votado. Não é? É a É tipo pauta, trabalho de Guilherme, colégio, né? Um fica Isso, empurrando pauta. pro outro. Tá. Fala aí do terceiro maior. Ah, tá, já vai pro terceiro. Ah, então. É, O porque terceiro. na verdade, assim, terceiro maior, só que se a gente for colocar numa escala jogador técnico, como quase até fudeu. agora todos forem, fudeu, né? A gente coloca de primeiro, né? De verdade. O terceiro não é o Pelé, é o Pepe. O Pepe, pra quem não sabe, ele chegou a treinar o Santos. Ele ficou primeiro de auxiliar, depois algumas partidas ele assumiu. Aí ele assumiu em 72, ele chegou a treinar o Pelé, olha aí, fazer a dupla de ataque, a mesma coisa o Romário no Vasco, um tempo atrás. Ele chegou a treinar o próprio companheiro de ataque, digamos assim, no auge. Quem é que era o técnico e aí entrou, e ele era técnico, foi recente agora. Ele era técnico e ele entrou pra jogar. Quem que foi? Você tá... Divide com nós aí, Rodrigo. Você não era o Romário, não. Era bem recente. Pra falar de boca cheia é falta de educação, hein? Realmente eu tô comendo aqui, desculpa. Eu tô cheio de fome, foi mal. Só pra terminar aqui, o Pepe ganhou o Paulista de 73, né, como treinador. Eu acho que é isso, ele ganhou outros títulos em outros clubes que eu não prefiro não falar. E a gente, eu acho que o Julião e você lembra dele na Portuguesa Santista como técnico, né? Sim. E eu queria acrescentar um negócio do Pepe, que além dele ser um belo treinador, que fez até uma carreira, né, conquistou até título de São Paulo e tudo mais, fica aí a lembrança que o filho dele também tentou ser treinador, né, o Pepinho. Inclusive foi treinador da base, né? Da base. E assim, eu gostaria muito que ele continuasse, porque eu gostava até do esquema tático assim, do Pepinho, mas infelizmente nós perdemos o Pepinho para o mundo do rock, que nós sabemos que é um mundo de drogas, o Júlio sabe muito bem, é um mundo de drogas e perdição, por isso que o Pepinho saiu disso aí, mas, por exemplo, nós temos no ranking de mais partidas, nós temos Lula, Antoninho, Pepe, e aí depois vem o Vanderlei Luxemburgo. Depois vem o Leão. A gente não vai falar deles agora, porque eu vou falar de um cara que pouco se fala, mas até o Neymar, por exemplo, era um dos últimos caras que falava dele, né? Que é o Chico Formiga. O Chico Formiga foi o treinador aí que ganhou o título paulista de 78, né? Então, treinou Pita, Juari, Nito Batata, enfim, vários caras, mas o Chico Formiga ele foi também, ele trabalhou no Santos por muitos anos e ele conseguiu revelar vários craques, né? O Santos sempre teve essa coisa histórica de pegar os antigos craques e colocar de olheiro, né? E o Chico Formiga foi um dos caras que olharam Robinho, Neymar e etc, né? Ah, não, desculpa, pensei que você já ia falar que eu falei demais. Vocês estão chorando aí? O que tá acontecendo? É que eu tava escutando tu mastigar e eu me distraí. Não, agora eu já engoli já. Então pode continuar, que agora eu vou. Foram 15. O Data Júlio foram 15 mastigadas. Então... Mas olha, é o seguinte: eu tô jogando a bola pra vocês justamente pra eu conseguir comer alguma coisa, entendeu? Então eu vou botar no mudo a partir de agora. Não, então, só pra falar, ele junto com o Pepe, o Antoninho foi pessoas que jogaram no Santos e depois chegaram a treinar, né? O Chico Formiga chegou a ser campeão da Libertadores e do Mundial com o Santos. E depois ficou como revelar jogador mesmo, assim. Muitos se falavam dele antigamente. E o Santos faz parte, né, da história dele. Muitos jogadores que realmente, né, jogaram e depois se tornaram técnicos, né, como Ramos Delgado, até o próprio Mengalvio, o Clodoaldo. Então, pela história do Santos, é sempre isso. Os jogadores, depois de um tempo, né, assim, que se aposentem, é o que é natural que acontece, né? Até na história recente também a gente teve, que também a gente vai falar mais pra frente, né, de jogadores que jogaram e depois, né, se tornaram técnicos, é algo comum no futebol, e o Santos não é diferente disso, né, então teve muitos jogadores que fizeram essa dupla função, né, como também o Serginho Chulapa, então são um dos exemplos da história do Santos.
Voltei, já comi o que eu tinha que comer. Né? Já comi. Inclusive, deixa eu um comentário off antes de passar para o próximo bloco. Olha só, né? O programa tá ficando pro bloco. Nossa. Tá rolando aqui uma faixa especial da Sport TV, né? Brasil, União Soviética. Veja só, quem diria, né? A gente olha do lado da bandeira do Brasil, do outro lado da bandeira comunista. Maravilhoso. Infelizmente o Brasil ganhou. Mas enfim, passando pro próximo bloco. Só um minutinho. Desculpa. Que isso, gente. Bom, desculpa, escapou. Passando pro próximo bloco. Guilherme, qual o primeiro treinador que você lembra na tua história, assim, que você lembra, assim, ou pode ser de seleção, sei lá, ou do Santos. Vamos falar do Santos, né? Foda-se seleção. Primeiro treinador. Do Santos, o primeiro que eu lembro é o Cabralzinho. Só isso que tem pra falar. Hoje tá bom, né? Foda-se, né? Não, deixa eu falar então, já que você ficou ofendido. Cabelzinho, que eu acho que foi, se eu não me engano, era técnico de 95. Depois ele chegou a voltar no Santos, eu não sei se foi 2001 ou 2002, agora eu não lembro. E 2001. Que 2001, né? Que ele até melhorou o time, uma época que era o Parreira depois e tal. Que era um cara que todo mundo falava que ele era muito bom em como pode dizer, melhorar os jogadores. Por exemplo, ele treinava com aquelas bolinhas pequenas. O Rodrigo até já comentou num programa. O cara adquirir habilidade e tal. O primeiro que eu lembro é o Cabralzinho. Futebol, né? É isso mesmo, o Cabralzinho. O primeiro que eu lembro que era o de 95. O Julião foi o Lula, né? Ah, sim, com certeza. Não, foi o Cabralzinho também. Por causa não tem como escapar, foi que o Guilherme já comentou também, por causa do time, né, de 95, e foi dali das minhas primeiras lembranças, né, como torcedor do Santos, então, e pelo aquele time, e pela toda a história do campeonato, né, de 95, ficou o primeiro, assim, que mais marcou pra mim na história do Santos. Eu vou ser sincero, assim, eu não lembro do Cabralzinho em 95 em si, a não ser depois de... Sabe como você faz atualmente faz tipo assim, verdade, aquele cara. Porque eu lembro da semifinal do Brasileiro, quando que ninguém desceu, né, no Pacaembu. Sim. E ele ficou lá e tal. Só que assim, na época, como eu era criança, vou te falar a verdade, pra mim era só um cara lá, tipo, falando, não tinha essa percepção cara velho. de técnico. Assim. Quando ele volta... Era o pai das crianças ali que tava jogando. Tipo isso, o Cabralzinho, quando ele volta em 2001, e aí tem todas as matérias da história, do histórico dele e tal, e aí me remete àquela lembrança, e aí eu lembro dele, mas vou te falar que assim, o primeiro técnico assim, que eu lembro mesmo foi o Luxemburgo e o Leão, né? Mas o Luxemburgo primeiro, 97. O Cabralzinho, o que eu lembro dele na segunda passagem, um colega meu até me comentou isso na época, e eu todo jogo ficava percebendo nisso. Ele assim, pode perceber, o Cabralzinho é o único técnico que coloca 2 laterais, um em cada pau da trave. E aí era verdade, nenhum outro time fazia isso, só o Cabralzinho colocava 2 mesmo para fechar ali, para tentar, né, tentar meio que ajudar o goleiro, assim, isso que me... Ih, eu tô completamente... esqueci o que eu ia falar. Nossa, tá roubando a vaga do Julião? Não, eu preciso desligar a TV, eu tô vendo a TV aqui, fiquei... É difícil. É difícil, ainda mais quando olha aqui... Tinha ainda que você tava comendo aí. Eu tava comendo misto, eu tava comendo um queijo quente. O Julião que mandou pra você esse... Não, esse só tinha queijo mesmo, não era sem erva. Como assim? Eu mandei o que pra ele? Não sei, presente às vezes. Agora, voltando pro assunto, alguém lembra do Coutinho ter treinado o Santos, que ele treinou em 95? 95 o Santos teve 3 treinadores: Joãozinho, Coutinho e Cabralzinho. Não tinha a menor ideia. O que eu me lembro de técnico depois do Cabralzinho, eu só vou me lembrar, era do Parreira e do Geninho. Agora eu não lembro qual que veio antes. Tu não lembra do... Não, peraí, tem o Luxemburgo em 97 e o Leão em 98. É verdade. Verdade, o Luxemburgo e o Leão, É verdade, esqueci. Esqueci o detalhe, assim, que eu lembro desde 2002, 2004, me marca. Eu esqueço que eles estavam antes, verdade. E assim, é factual, assim, é meio estranho, porque assim, quando a gente falou em fazer
em fazer programa sobre técnico, eu torci o nariz a partir do momento que, cara, é tanto vai e vem e volta de novo, a mesma coisa, que você vai ver, vai chegar aqui, a partir de 98, que a gente vai falar, mano, tá todo mundo indo e voltando toda hora, velho. Toda hora. Acho que a percepção, nós não temos até hoje, pelo menos na minha opinião, vocês falam aí, mas a percepção que eu tenho é tipo assim, traz quem tá disponível, porque, né, não tem muito o que fazer, a gente não entende muito de futebol, né, só quer ganhar dinheiro, então visão de jogo, foda-se, né. É que chega um momento que era pro presidente, independente de quem seja no momento, que era cômodo. Quem tinha ganhado o título com o Santos? Leão e Luxemburgo. Aí se o Leão não é mandado embora, traz o Luxemburgo. Se o Luxemburgo é mandado embora, traz o Leão. Assim. Até o Cabralzinho foi mais ou menos isso. Ele não chegou. Ele foi campeão brasileiro de 95, né? Sim. Todos sabem. Aí quando dava ruim, chamava o Cabralzinho, assim. O Cabralzinho, né? Tipo, que era um Guardiola sem grife, assim. Jogava bonito, mas não ganhava. Nossa. Então é sempre. Nossa, agora... Desculpa. Nossa, tá. Então aí ficava nisso, aí ficava sempre os mesmos. Traz esse, traz. Aí de vez em quando tem um interino aí, que depois eu acho que tu vai falar, tem Galo de interino, Elano, aquele gordinho que pareceu Bolinha França lá. Cada hora é um, assim, tipo, interino esses dois. É interino ou os dois, Luxemburgo e Leão, até que mudou, aí veio Muricy, mais pra frente e tal. Mas vocês não concordam que eu acho que o futebol brasileiro, quem salvou o futebol brasileiro foram os jogadores por anos e anos, e hoje não está sendo mais assim, porque a gente não tem nenhum espírito de jogo, nenhuma, não, eu quero jogar na defesa, então eu vou contratar um técnico defensivo. Não, o nosso DNA é ofensivo. Porque se a gente for ver, cara, o Parreira, por exemplo, nunca era para ter pisado na Vila, né? Eu discordo um pouco, assim, eu não acho que o Brasil viveu esse tempo sem treinador, assim, eu acho que uma época tinha treinadores muito bons, na época de Felipão e Luxemburgo, tinha outros treinadores, só que aí depois ficou uma soberba, né, como ganhou Copa, ganhou tudo, falaram, eu sei tudo, não precisa aprender nada e tal, ficou meio desatualizado. Mas eu acho isso, cara, eu acho que tem treinadores bons, assim, é que depois nivelou por baixo, sei lá. O que acontece muito é um técnico ele ganha um campeonato, principalmente se for na Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. Então, assim que ele ganha um título de destaque, né, ele fica meio que levando isso como no currículo dele, né? Então, qualquer time que vai pensar em contratar um jogador vai pensar, vou contratar aquele técnico que foi campeão. Só que às vezes tipo, o cara foi campeão há 5, 10, 15 anos atrás, mas assim que ele consegue esse primeiro destaque, esse título, né, importante na carreira dele, aí os times acabam ficando meio que nesse ciclo de querer esses treinadores, né, que vamos dizer assim, foram vencedores, né, então acabam apostando neles, muitos casos medalhões, que nem você comentou, por exemplo, do Parreira, né, o Parreira foi campeão, né, do mundo pelo Brasil, então com certeza o cara, né, vai ser destaque, e quando tiver disponibilidade, o presidente para fazer uma média com a torcida, ou enfim, vai querer trazer um técnico desse nível, assim, que já foi campeão de um campeonato importante, né, e aí até por isso, às vezes fica nesse ciclo de vai e vem que você comentou, né, Rodrigo, de cara, puta, vou trazer aquele cara lá, e você vê quem tá disponível, que foi aquele cara que foi campeão, ou foi campeão, né, com o próprio Santos, ou foi campeão de um outro campeonato importante com outro time, e pensa, bom, então vamos trazer esse cara pra cá, porque esse cara, né, vai ganhar algum título, né. O Santos, no momento, talvez seja na nossa época, o momento mais delicado ali, no final dos anos 90, que já tava aquele bololô de nunca ganhar nada, de faixa ao contrário e o caralho. Olha só, eu vou só listar os que passaram até a gente ser campeão, tá? Que eu terminei aqui no Leão, né, que em 98, que nós conseguimos a Conmebol, mas depois passou Paulo Autuori, Carlos Alberto Silva, Giba, Parreira, Geninho, Chulapa, Cabralzinho, foi onde a gente estava comentando, Celso Rotti, e aí vem o Leão. O Celso Rotti foi a última experiência, e eu acho que o último dinheiro gasto, porque o Leão vem, aí todo mundo sabe, 2002, o Leão vem, além de quebrado, o clube também estava quebrado, estava todo mundo fudido, só que o Leão é aquele maluco teimoso pra cacete. E assim, eu não sei o que deu no Leão, todo mundo que conhece o histórico do Leão sabe que, tipo,
não só do Leão, né? Mas era difícil você apostar na base, você tem garoto de base, né? Apesar que o Santos sempre teve, mas um time, sei lá, 80% feito na base, 90% feito na base, e o próprio documentário do Centenário do Santos diz isso. Ó, é o que tem, que é isso aí. E o Leão fala, é isso que eu vou jogar? E, tipo, ele fala, eu não sei o que deu no Leão, e o Leão, tipo, mano, se é isso que que eu vou jogar, então foda-se, eu vou fazer esses moleques jogar. E deu certo, né? E até nesse documentário é bem legal que não chegam a citar o nome do jogador, mas o presidente do Santos falou que conseguia trazer um medalhão. Aí falou, se é pra trazer medalhão, é melhor ficar com essa molecada tem potencial e tal. Eu acho que eles acharam, sinceramente, vamos lutar pra não cair, mas a gente consegue manter. E deu aí aquilo que a gente já falou, né? Caiu o raio aqui, que a gente fala do Robinho, mas na época, no Santos, o Diego também era um raio, que jogava pra caralho no Santos. Sim. Fora os outros que todo mundo... A melhor momento da carreira do Fábio Costa, do Léo, talvez, o Léo voltou também, do Alex, tipo, é o melhor momento de todo mundo, assim, até o Alberto, né? Também naquele time... A pergunta que eu ia fazer agora, Julião, acho que vai muito de acordo com o que você ia falar, mesmo sem saber o que era, é o seguinte, qual que foi a importância do Leão? O que você acha que o Leão teve a importância no título de 2002? Uma coisa que tem um pouco a ver, talvez, do que realmente eu ia comentar, é que até nessa coisa do... aqui eu entendo. Talvez ele até topou, né, continuar com o time que ele tinha ali nas mãos, depois daquele amistoso, né, que o Santos, a gente comentou em outro episódio aqui também, antes de 2002, antes de começar o Campeonato Brasileiro, que o Santos fez contra, né, o time da Marginal lá, e o Santos ganhou, né, de 3-1, e foi uma partidaça, e foi ali que, vamos dizer, foi a estreia para valer, né, dos meninos ali de 2002, e aí talvez isso dê uma confiança para ele, bom, tem potencial, e vamos seguir com esse time. E a importância dele foi isso, de topar, né, por muitos jogadores novos, jogadores, né, desconhecidos, né, que era, na época, Renato, Elano, o próprio Alberto, o Maurinho, que também ninguém conhecia, então eram poucos jogadores ali daquele time que a gente já conhecia, que já tinha um pouco mais de tempo, né, no Santos, e Paulo Almeida, por exemplo, que era da base também, aí tinha o Léo, que já estava um pouquinho mais antes, né, desde 2001, então... a importância dele foi isso, de aceitar aquele time que ele tinha, né, não querer nenhum medalhão, e, mano, vamos pra cima, e até com uma forma que você comentou também no início dele, se reerguer na carreira dele, né, como treinador, né, então ele arriscou, ele, né, foi algo arriscado, né, ele topar, poderia ter acontecido algo pior, não sei lá, o Santos ser rebaixado, que era até um pouco esse sentimento mesmo que a gente tinha, mas aí aquele amistoso antes, naquele clássico que o Santos jogou, ganhou bem, talvez foi uma motivação para ele, vamos com isso mesmo, que eu sei que dá para fazer algo diferente com esse time, né? E assim, né, o Leão era não, né, é até hoje briguento pra cacete, né, ele enfrentava mesmo com aquele lindo cabelo acaju que ele tinha. Sim, saudade, eu acho que ele perdeu força depois que ele assumiu o branco, devia ter deixado o acaju. Concordo plenamente, só que assim, era aquela coisa... Se ele enfrentasse a molecada, é que nem eu como professor, tá ligado? Dependendo da classe, se tu bater de frente, mano, é pior. É que nem aquela... Quando você zoa o moleque, tá ligado? O moleque vira diabo. E tem um cachorro aí, inclusive, atrapalhando. Mas... Isso aqui. Por aqui eu só tenho gatos. Então... O chumbinho não funcionou ainda, Guilherme? Eu tô tentando, mas como eu estou em quarentena, fica difícil. Entendi, é verdade. Entregar. Mas então, ainda não adianta. E aí, assim, eu acho que ele tinha duas opções. Ou ele batia de frente e dava tudo errado, tá ligado? Ou ele acolhia os moleques que nem pai. E eu acho que foi isso que ele fez, inclusive de novo, o documentário do Centenário conta nisso, né? O Diego, o Robinho falando isso, que ele adotava que nem pai, era tipo assim, mano, vocês podem zoar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Desde que vocês me entreguem em campo, tá liberado. E eu acho que foi muito por conta disso que o Santos conseguiu evoluir pra caramba. Tanto que o Leão ficou 2002, 2003 e saiu 2004, né? Sim, ele ficou bastante, assim, é bem que tu falou, assim, a molecada zoava e tal, mas escutava ele, até negócio de pai, isso aí ajudou bastante, né, tipo seu pai mesmo, um pai, ele deixa você se divertir e tal, mas tem momento de falar sério.
E ainda ele saiu no auge aqui, né? Ele saiu, ainda começou o time do São Paulo, que foi campeão da Libertadores, e Sim. ficou um tempo no auge, assim, colhendo os frutos do que ele fez aqui. Sim. Uma coisa que agora, vamos para a parte engraçada aí do Leão, acho que para mim 2002 marcou duas coisas que, caralho, pra mim foi épica. Primeiro, Santos e Paysandu, que é sensacional. É tipo um senhor saindo na mão com a polícia, tá ligado? E tomando borrachada, escudo na cara e a porra toda. Que pra mim isso foi sensacional. E outra coisa que não sai da cabeça, que, mano, e toda hora que eu olho isso eu dou risada. Afinal, Santos e Itaquera, quando o Leão é expulso, ele tá xingando todo mundo, aí ele olha pra trás, aí ele olha pro juiz e a câmera foca exatamente nessa hora. Ele fala, quê? Aí ele olha pra trás, eu? Aí o juiz expulsa, aí ele olha pra câmera, parece que ele olha pra câmera, ele... Vai tomar no cu com essa xinga. Mano, essa cena é icônica pra mim, é muito. E assim, ele sai tretado dessa hora e ele fica tretando a todo momento na escada. Ele começa a bater nos seguranças, assim, tipo, sai, deixa eu ver o jogo. Começa a dar, tipo, porrada na perna dos caras, fica xingando, mano. Ele fica muito engraçado depois que ele é expulso do jogo. E tem mais uma cena, Rodrigo, quando o Santos faz o gol, que ele tá na boca do túnel, ele cai assim, pra trás, assim, e alguém segura ele. Eu até pensei, meu Deus, vai morrer, velho, mas não, aí seguraram ele. Acho que esses 3 momentos. Boa. Boa. E infelizmente, né, a Era Leão ela acaba da pior forma possível, que acho que é legal comentar isso também, porque... Eu sou grato pro Leão pra caralho, pelo que ele fez em 2002 e tudo mais. A gente sabe das tretas dele, a gente sabe que ele não saiu bem do Santos em 2004. Só que, porra, bater num senhor na porta do clube ficou feio, né? Sim, esse momento foi um momento triste. Tem até a imagem de segurança, da câmera de segurança. Assim, acho que ainda mais pela história que o cara tinha, independente do que... independente da história, né? Ninguém merece ser tratado desse jeito, mas ainda mais um cara que é vencedor, assim, um cara que, porra, se não fosse ele, junto com o Diego, Robinho e tal, o Santos provavelmente ainda estaria na fila naquele momento, né? Havia nada em seguida, nem Luxemburgo, nem Ricardinho, nem título. Acho que é um dos piores momentos, assim, da história do Santos, assim, ficar marcado negativo, assim. Sim. Foi bem vergonhoso, mas pelo menos ele teve uma terceira volta, né, pro Santos, que foi em 2008, né, que ainda chegou a treinar o time ali na Libertadores, né, e pelo menos assim ele conseguiu, né, passar por todo esse acontecimento infeliz que teve, né, no Santos, e ainda conseguiu voltar mais uma vez, né, e treinou ali mais por um curto período, não teve, claro, o mesmo sucesso que antes, mas realmente esse fato de 2004 foi bem lamentável. 2004 o Santos ainda tem um interino ainda, que é o Márcio Fernandes, que vai fazer interino por muito tempo também, e aí o Santos decide contratar o Luxemburgo. E aí é aquela coisa, né? Luxemburgo com o elenco já com a base pronta, né? Que já estava a base do Santos continuava quase a mesma, com jogadores de alto nível, como o Ricardinho também. E aí o Luxemburgo sempre foi fera, né? Mais naquela época. E aí o Luxemburgo deu uma cara pro Santos totalmente diferente. E, na minha opinião, quando teve a treta do Robinho, com a mãe do Robinho rolando, o Luxemburgo ali, mano, segurou as pontas, mas segurou as pontas firme, né? O Luxemburgo, assim, uma das vantagens dele, eu até tenho, olha que coisa triste falar, o livro dele, quando ele foi campeão brasileiro em 2003 com o Cruzeiro, eu acho que foi o técnico que primeiro entendeu o que é pontos corridos, assim. É verdade, teve isso ainda, né? O Luxemburgo tinha acabado de ser campeão, né? É verdade. E no livro ele mostra, assim, tipo, ele ganhou com acho que 12 pontos na frente da gente. Sim. Tipo, tem momento que ele contrata jogador só pra não ir pro Santos, pra não reforçar o time. Ele consegue pegar muito jogador em final de contrato, de graça. Assim, o Luxemburgo, até então, naquela época, hoje eu acho que ele já não é mais assim. Ele tinha muita visão tanto de mercado, né? Dizem que tem até coisa com o empresário. E ele sabia muito fazer isso, assim. Ele conseguia trazer um jogador, o Santos 2004... Ele começa o começo do brasileiro e termina outro.
Sim. Começa com o Diego, com o Alex, até o Léo acho que saiu. Não, o Léo ficou. Desculpa, o Léo ficou. E vem Preto Casagrande, vem Ricardinho, vem David também, graças a ele, eu acho que no finalzinho de. Então ele tinha essa visão, assim. Ele tinha influência, né? Dentro e fora do campo, né? E de fato ele enxergou o futebol ali, acho que anos 90, 2000 ali, no começo do 2000, ele enxergou o futebol como ninguém. E outra coisa, né? O Luxemburgo ele tinha um poder de comunicação com o atleta que, mano, é outra fita, né? Eu acho que talvez hoje ele não consiga ter tanto, muito por conta da rede social, o ser humano mudou muito, né? Mas o poder que ele tinha ali com os jogadores era outra fita, né, Julião? Sim, ele acho que um dos primeiros técnicos, assim, dos anos 90, né, ali do 2000, realmente ser como uma estrela, né, ele era o mais desejado pelos clubes, né, brasileiro, ele era sempre em evidência, sempre destaque, porque ele foi multicampeão, né, praticamente todos os times que ele treinou, ele conseguiu ali um título, né, pelo menos até ali, né, a metade dos anos 2000, ali depois realmente ele começou a ficar ultrapassado. Mas ele chamava realmente a atenção, o time que ele ia treinar era quase certo de se não fosse campeão, pelo menos ia estar disputando uma final, ia estar ali brigando por algum título, né? E ele, por toda essa influência que ele tinha, por causa, né, de ser um treinador vitorioso, realmente ele influenciava empresários, influenciava os times até realmente a gastar um pouco mais para realmente formar um time, né, qualificado para que ele pudesse, né, ser campeão com esse time. Tinha essa questão da personalidade dele também, né, de sempre ser um cara de arrumar confusão com jogadores também, de ter essa personalidade forte, e tudo isso contribuiu para que ele fosse um treinador de destaque, assim, né, no futebol, né, e no Santos não foi diferente. Em 2004 ele teve uma participação essencial mesmo, como você comentou, quando o Santos teve a dificuldade com o Robinho fora da equipe, o Santos já tinha dificuldade no próprio campeonato em si, pela arbitragem, que tirava um monte de gol do Santos, que dava um monte de pênalti para o Atlético Paranaense. Então foi um campeonato bem conturbado, e foi realmente mais que merecido o destaque que ele teve naquele ano, e levando o Santos a ser campeão. É claro que o time do Santos também era um timaço também, e ele contribuiu muito para o futebol que o Santos apresentou naquele ano, né? O Vanderlei, eu acho que os destaques que eu posso colocar para esse campeonato são 3, né? Eu acho que o primeiro é ele ter a visão do Basílio, que foi fundamental. Inclusive o Léo nessa semana fez uma live e comentou sobre o Basílio. Eu acho que ele teve, o que o Guilherme falou, né? Ele tem a visão de pegar um cara que ó, isso aqui não vale tanto em relação a dinheiro, né? Vou colocar esse cara para cá e tal. A gente tem uma visão perfeita. Outra coisa que me chamou muito a atenção também é que o Vanderlei tinha uma questão de, nos minutos finais, ele não comemorava o título, né? Ele saía do campo, né? Em 2004 ele ficou, né? Em 2004 ele ficou, porque era uma coisa especial aquele jogo, né? E a última coisa para destacar, que eu acho que todo mundo deveria ver esse vídeo, é o vídeo da palestra dele de 2004. A palestra que ele dá, meu irmão, eu acho que, sei lá, velho, ele levanta até defunto, tá ligado? Porque ele pega, a gente sempre falava, cara, o Luxemburgo, ele bota uns vídeos, tipo, da avó em coma do cara, tá ligado? Tipo, a avó fazendo um joinha, e ele, que joinha pra você, que não sei o quê. O Luxemburgo, ele entrava na mente dos caras, velho, mas o Luxemburgo era embaçado, velho. E o discurso que ele faz, tinha até no Memorial das Conquistas, né, num dos videozinhos, o discurso que ele faz é de arrepiar, né? Não, o Luxemburgo era foda nisso, mas eu me lembro de uma coisa que vocês vão ter que lembrar, que ele, num desses discursos, ele fala assim, porra, eu tenho uma casa com 2 banheiros, se eu ficar em dúvida, eu faço na calça. Era esse discurso também, que ele dava do nada assim, ele tirava. Esse arrepiou, né? Ele tirava a veinha doente no hospital e do nada ele lançava uma dessa. Do Não, e fora da picadura, né? Tem várias vezes, ele adora a picadura, né? Tem picadura! Mas o Luxemburgo, eu acho que um dos méritos dele, eu acho que nunca mais, assim, no futuro próximo vai acontecer, sair um técnico direto de um clube do Brasil para ir direto pro Real Madrid. Isso é muito foda. Ele saiu daqui
a gente nem conseguia nem ficar com raiva, porque ele saiu pro Real Madrid só. Aí a gente vai fazer o quê? O cara tinha Beckham, Ronaldo, Zidane, sei lá. Pô, Não, Robinho que assim, tinha saído. Só de eu poder sentir o perfume do Beckham todo dia, Nossa. A única coisa do Luxemburgo foi, não sei se é tão mal assim, é que ele não treinou na seleção, né? Que na época, né, ele sempre ficava rondando o nome dele. Ele treinou. Treinou? Ele saiu por causa da CPI lá. É verdade, foi bem curta a passagem dele. Até hoje, qualquer programa ele fala que jogaram uma CPI em mim, não provaram nada, e não sei o quê. Hoje ele fala essas coisas. Eu acho que a grande falha do Luxemburgo foi realmente no Real Madrid, porque ele tinha tudo pra ser tipo um dos pontas, só que aí ele se achou demais, mano. No Real Madrid, aí ele se achou que ele era estrela, que nem o Ronaldo, que nem o Roberto Carlos, que nem o Beck, aí caíram com ele, né? Verdade, mas teve aquele jogo lá incrível lá que faltava, você lembra? Que o Real Madrid teve um jogo paralisado, acho que era Foi. Aí ele tinha 20 minutos, né, 15, eu não lembro agora de cabeça, pra virar o jogo, com os mesmos jogadores e tal, e ele conseguiu virar o jogo. Acho que ela aprendeu 2-1, 3-2, não lembro. Bom, vamos acabar com coisa boa? Vamos começar a falar de coisa ruim, que é isso que dá audiência pro programa, né? Vamos pra 2005. Quem que era os técnicos? Vamos lá. Quem eram os técnicos, né? Os técnicos, né? A gente começa com o Oswaldo de Oliveira. Meu Deus. Depois a gente vai pro Galo. Jesus. E aí vem ele, Nelsinho Batista. Olha, nessa lista eu não sei quem eu odeio mais, Oswaldo de Oliveira ou Nelsinho Batista, assim, que os dois... O Nelsinho, cara, o Nelsinho Batista, mano, era notório que os caras queriam derrubar ele, velho. Sim, isso é. Porque, assim, eu lembro que em 2005, lembro do Robinho, ele comentar, eu vou sair do Santos, que tinha toda a treta do Robinho e tal, a gente não tô tirando isso, mas eu lembro do Robinho comentar, eu vou sair do Santos, o Santos vai ser líder. Ele saiu do Santos, o Santos era líder, tá ligado? Exato. O mesmo time, beleza, teve todo o roubo, né, de apito, de gambá, a gente sabe disso, só que não justifica um time que tinha a mesma base de campeão, jogando bem, tinha Giovani voltando, que não sei o que, Robinho te deixando o time tipo lá em cima, vem o Nelsinho Batista e consegue, no lugar do Luxemburgo, que ele falou, né, tem 2 banheiros e caga nas calças, o Nelsinho Batista cagou na casa inteira, e ainda esfregou a merda assim na parede. Tacou no ventilador a merda, né? Nossa, velho, que foi isso, mano? Nossa, o Vini passava nem mais na porta daqui. E aí, porque você junta, né, duas coisas, né? Um treinador que já não é... Tudo bem, o Nelson Batista teve a relevância dele em outros times, talvez, né? Mas já não estava longe de ser o seu auge. E aí você junta um treinador que já não é bom e um elenco que resolve jogar contra o técnico, aí pronto. Aí foi a receita perfeita para dar no que deu, né? Sim, e assim, né? Eu acho que... Eu não queria falar desse assunto, mas o 7-1 é um conjunto de filha da putagem de jogador, porque eu acho que não mensuraram o quanto que ia doer em nós, tá ligado? Porque foi claro, ali foi combinado pra derrubar jogador, por mais que ninguém até hoje, tipo, fale claramente, mano, aquilo foi combinadaço, velho, porque não teve como o Santos jogar assim, dessa forma, até porque se a gente fosse comparar, tipo, com o Brasil, mano, a Alemanha jogou pra caralho, tá ligado? A Alemanha tava jogando pra caralho. O time dos Gambá não era... Beleza, jogava bem e tal, mas não era tudo isso também, não. Não era pra fazer 7-1 assim, né? Eu acho que ali eles foram assim, vão entrar com o corpo mole. Aí calhou do time dos Gambá jogar muito naquele jogo. E quando viu, já tava tomando de muito. Aí se fudeu. Aí não deu mais pra fazer nada, assim, sabe? Tipo, vou perder, mas não era pra tomar de tanto. Assim, porque o time deles era bom, cara. O time dos mas a gente tinha. A gente tinha em campo. A gente tinha em campo, por exemplo, o Kleber, né, o lateral esquerdo, Paulo César, Ricardinho, o Giovani, o próprio Basílio jogou nesse jogo, mas também tinha umas coisas horrorosas, né? Geilson, Luizão, Heleno. Não fala mal do Saulo, não, que tu gostava, Guilherme. Gostava dele. Não começa, não. Aí também. Se tu pega os lances, eu não vou fazer isso nunca mais, mas pega os lances, os gols dos caras,
tirando um lá que foi lá no meio da rua, tudo o resto na cara do cara também. Não dá pra fazer muita coisa. Né? Eu me lembro que chegou 4, um quarto gol, eu já não vi mais e não sei até hoje, porque eu nunca mais vi. O único que eu me lembro de ver puto, assim, em campo era o Giovanni e o Salvo, assim, tipo, parecia que tava puto. O resto tava ali, né? Tava nem aí, sabe? Tô perdendo, foda-se. E aí depois vem o tapa-buraco master aí, que é o Serginho Chulapa, né? E aí o Serginho Chulapa é aquela coisa, tá ligado? Tá dando merda? Coloca o Serginho Chulapa pra dar tapa na cara do jogador que vai funcionar. E de fato funcionava, né? Funcionava, ele é aquele tapa-buraco que o time subia, melhorava e depois não deixava o tapa-buraco ficar. Aí foi outro técnico. Mas eu vou falar pra você, Guilherme, não era melhor? Não era melhor? Porque imagina só, porque se o Serginho Chulapa tem uma consideração no Santos que é, tipo, imensurável, tá ligado? Além de ídolo, dentro e fora, tipo, ele circula no clube, sempre trabalhou e o caralho. Imagina só se efetivam o Serginho Chulapa e por conta de resultados ele acaba meio que saindo com a porta do fundo. Não é melhor deixar ele só de tapa-buraco? Tu não acha? Não, prefiro, assim, ainda mais ele que eu acho que não tinha aquela pretensão de ser técnica, ter a carreira de técnico, assim, tipo, se não der certo no Santos eu vou para outro. Não, ele queria ser funcionário do clube mesmo. Sim. Então, nesse caso, eu prefiro que ele fique como auxiliar, que eu sempre acho, assim, que ainda mais no clube como o Santos, que tem muito ex-jogador, muito cara que conhece, que torce pro Santos, sempre tem que estar em comissão técnica e no clube, no dia a dia. Talvez foi muito interesse dele mesmo. Foi muito interesse dele também de não querer, né, tomar uma posição de ser treinador, que isso aconteceu com outros interinos, né? Os caras falam, não, agora eu quero realmente ser treinador pra valer ou eu fico, né, ou eu saio do time, né? Acho que o Chulapa foi muito da falta de interesse dele mesmo de ser treinador mesmo, principal, né? Só mesmo auxiliar. Depois desse ano que poderia apagar da história do Santos, aí fica uma troca aí entre Vanderlei Luxemburgo e Leão, né, onde o Santos conquista os paulistas com o Luxemburgo. O Leão volta não tão bem em 2008, né? E aí fica aí Leão, Cuca e Márcio Fernandes. Márcio Fernandes, né? E aí depois sai para entrar o Chulapa de novo. Maravilha, né? Aí depois entra o Wagner Mancini e volta o Luxemburgo. Olha só que maravilhoso. O Luxemburgo ele só voltou para falar do filé de borboleta, né, do Neymar, né? Foi verdade. Foi o único vacilo dele como treinador de Santos. Foi a única passagem que ele não ganhou nada, né? Que nas outras ele sempre ganhou títulos e nessa ele não ganhou. E foi o Neymar já tinha começado a jogar antes, né? Com o Wagner Mancini, né? Se não me engano. Mas aí no Brasileiro, né? O Luxemburgo ficou naquela de é muito magrinho, não tem físico, né? E ele não colocava ele como titular na maioria dos jogos. O Luxemburgo meio que foi muito pé atrás, né? E assim, eu vou falar para você que até fez bem em um dado momento, porque será que se colocasse, não ia se achar como, tipo, sei lá, o Gabriel ou o Rodrigo colocar muito cedo, né? Não sei, eu acho que foi um processo que calhou, como deu certo, eu acho que foi um processo que calhou. Eu acho que no nível do Neymar não, acho que talvez outro jogador, talvez sim, porque do Neymar ali nada ia parar, acho que interrompeu a qualidade dele, né? Mas tudo bem, pode ter feito sentido, sim. E tu falou de se achar, o Neymar sempre se achou mais do que o Gabriel e o Rodrigo. O Rodrigo nem se acha, eu acho. Não, eu dei exemplo de queimar jovem, entendeu? Tipo, esse aqui é craque pra caralho, coloca esse moleque é craque pra caralho, e acabar que não vinga, lógico. Neymar eu acho que ia vingar de qualquer jeito. Claro. Mas enfim. E tanto é que essa última participação do Luxemburgo, e quando tem 2010, que entra o Dorival, e 2010 aquele time que não tem nem o que falar, né? Aquele ano que para mim um dos maiores anos que eu vi assim da minha história com o futebol, logo no primeiro título o Neymar e Robinho, né, já zoa pra caralho o Luxemburgo, e o Luxemburgo comenta que por conta deles nunca mais voltaria a treinar o Santos, que é uma grande bobagem, que dinheiro compra tudo, né? Né? Mas e ainda mais no caso do Luxemburgo, né? Dinheiro, falou dinheiro. Exatamente. Mas 2010, assim, 2010, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que foi o ano onde tudo se encaixou tão perfeitamente, cara, que não estou falando que qualquer um conseguiria, não é isso que eu quero falar, mas
um técnico que entendesse o mínimo do que pode fazer, do que não pode fazer, conseguiria um bom resultado, que foi que, na minha opinião, aconteceu com o Dorival. Porque, assim, eu lembro 2010, quando veio o Laor, inclusive, que eu acho que é o presidente mais cagão que o Santos teve, porque era meio que a mesma situação, entre aspas, ali de 2002. Não tinha muito, a base tinha que salvar, só que os moleques eram tão fora de série que eu vi, pelo menos, eu vi pouca influência do técnico, visto que numa final um jogador olha pra você e fala, não vou sair não, meu amigo, e o técnico não tem o pulso. Não sei da opinião de vocês. Que nem eu até comentei no início do programa, não é também assim qualquer técnico, né? Que até o exemplo que eu dei do Adilson Batista, que sim, o time de 2011, e aí teve que trazer o Muricy Ramalho, que só entregava o colete, né? Mas pelo menos entregava o colete, né, um pouco mais certo ali, e com poucos ajustes ele fez o time nessa campeão da Libertadores. E no caso do Dorival, em 2010, né, focando, ele teve uma certa influência, assim, ele, pelo menos em algumas decisões, eu lembro muito, uma coisa que marcou foi, principalmente do Wesley, que era um jogador que, tipo, odiava ele, assim, tipo, não via qualidade nenhuma dele. O Wesley jogava até, né, no início da carreira dele mais como ponta ali, na beirada do campo, e o Dorival achou uma posição para ele ali mais de volante. Então teve ali também um certo qualidade dele de entender ali que o jogador poderia render mais em uma outra posição, e claro que ele soube também administrar, né, até certo ponto também, né, ele foi um pouco amador em certos momentos, ou sem pulso, né, e não suportou muita pressão dos moleques, porque os caras jogavam demais mesmo, mas ele conseguiu dar um ajuste, sim, ele foi importante, assim, mas pecou nesse sentido de não conseguir domar muito os jogadores, que foi o que aconteceu, né, no caso do Neymar, que culminou, né, na demissão dele depois no segundo semestre, né. Eu concordo com o Julião. Assim, eu acho que o mérito dele é muito no começo, assim, porque além do Wesley e tal, tem muito treinador, que, né, a gente já citou, Celso Roth da vida, tal, que mesmo com aqueles jogadores, ia retrancar, ia pôr só o Neymar e o Madison, sei lá, no ataque, não ia pôr todo mundo junto. E ele não, desde o começo ele viu que esse time é ofensivo, isso não é que tem potencial. Ele pôs 3 atacantes, coisa que muito treinador não fazia. Hoje em dia é comum pôr 3 atacantes, naquela época não era tanto, assim. Eu acho que ele tem muito potencial nisso, assim. E potencial não, desculpa, tem muita responsabilidade nisso. E depois ele perdeu totalmente o vestiário, né? Assim, o Neymar, por mais gênio, ídolo, quero que volte hoje pro Santos, é um cara que na época era muito pior, era mimado mesmo, era estrelinha, e queimou o cara até a ponto de derrubar. O Ganso também é mimado pra caralho, é só ver o que ele fez no Fluminense, o que ele fez aqui. E na época, como tava no auge, nós mesmo, o torcedor, passava a mão na cabeça. Sim, o que o Ganso fez lá na final contra o Santander era para, beleza, foi campeão, agora tu vai ficar, sei lá, 2 semanas punido, descontar salário, era para fazer alguma coisa. O que o Neymar fez com o Dorival, tudo bem que fizeram aquela meia punição, não joga esse, não, mas tem que jogar contra o Corinthians, então, tipo, não fizeram nada, né, tipo... então, assim, muito também se deve à diretoria também, tipo... não, esses moleques que vai nos dar dinheiro no futuro, esses que são, então vão deixar fazer o que quer, né? Até que vem o Muricy, que é um cara maior do que eles no momento. Mas calma, porque antes de vir o Muricy, eu quero saber quem que foi o gênio. Eu queria, mais uma vez, eu falo isso desde o primeiro programa. Eu gostaria de estar na reunião. Imaginem só vocês que estão escutando aqui, tá? 2011, a gente tá pegando 2011, aquele timaço Neymar, Ganso, aí tinha o Marquinhos ali que podia ter ficado, Elano, Léo, caralho, mano, indescritível. Aí a reunião fala, putz, a gente vai ter que contratar outro, porque, né, esse interino aqui não tá, porque entrou o Marcelo Martelotti, né, vamos ter que contratar um técnico mesmo, vamos contratar um técnico que vamos ser campeão com esse time? Aí um cara fala, que tal o Adilson Batista? Eu acho que são pessoas que não torceram pro Santos. Acho que, sei lá, né? O cara não tinha identificação com o clube, não treinava pra ninguém bem. Assim. Juro pra você, quando eu vejo o Adilson Batista, eu vejo praticamente um cara do AA, que pra mim ele sempre é bêbado.
Pra mim, ele sempre tá alcoolizado, tá ligado? Eu acho que foi algum cara que tomou uma com ele no bar, velho. Que falou, pô, esse cara aí é gente boa. Sabe quando tu tá no bar? Principalmente o Guilherme, que é um alcoólatra, que ele abraça todo mundo. Fala, esse cara é meu amigo. Eu acho que não é possível. Como que alguém anuncia Adilson Batista pra comandar um time daquele? É inexplicável, assim. Eu não conheço os detalhes da carreira do Adilson Batista, mas se eu não me engano, ele não foi campeão de quase nada, ou nada realmente relevante, né? Então, eu não faria sentido algum um treinador que não tem histórico de campeão, pelo menos eu não me lembro, não sei se vocês se lembram, se ele foi campeão de algum título relevante, que talvez não seja campeonatos... Eu não quero nem pesquisar aqui, porque senão eu posso ficar bêbado pesquisando. Eu só lembro dele, assim, tipo, tapa-buraco, assim, o time vai cair, leva ele, aí ele consegue manter, assim. Eu só lembro coisa assim, tipo, não lembro nada... Nem isso fez mais recente que o Cruzeiro caiu, então não lembro nada relevante, assim. Eu tô tentando pesquisar aqui, juntar palavras, né? Adilson Batista campeão, eu não acho, assim, né? No Google Se eu não me engano, ele tinha feito um trabalho médio num time médio, assim, sabe? Sei lá, pega o Coritiba e fica em sexto, assim. Eu não lembro, mas é uma coisa assim. Ou alguém, ou sei lá, ele pode ter gravado aí um FM da vida, um Futebol Manager, e alguém, né? Alguém falou isso. Ele montou o vídeo, né? Tem aqueles jogadores que o cara faz o vídeo, né, das melhores lances do jogador. Ele fez o dele no Futebol Manager, né? E que relevante, acho que ele só teve como jogador mesmo, que o técnico tá esperando ainda. Não faz sentido nenhum. E aí, aí tem o Barcelotti que vai tampar o buraco, e aí eles conseguem fechar com o Muricy. E aí, assim, o Muricy ele tá na Libertadores já com o Santos fudido, né? Quase sendo eliminado aí. Mas e aquela coisa, né? Aí eu acho que é um fato do futebol, não sei se vocês concordam, mas quando o time tá muito ruim e entra um técnico, principalmente de ponta, os caras querem mostrar serviço, né? Na minha opinião, foi muito isso que aconteceu na Libertadores. O time tava quase morto, veio o Muricy, o time deu aquela erguida de conseguir um título, né? Mas o Muricy é aquela coisa, o trabalho do Muricy na minha opinião, não é tão transformador, não. Tanto é que, se você pegar o time do São Paulo, que ele foi tricampeão, ele manteve a base. No Santos, ele queimou muito jogador, né? Vitor Andrade que o diga. Mas teve a importância dele aí na conquista da Libertadores, mas depois disso, acho que não conseguiu fazer algo de grande expressão aí com o Santos, né? Por exemplo, ganhar mais um brasileiro, ou mais uma Libertadores, que quase conseguiu, mas infelizmente eu não vi assim tanto a mão dele no time. Ele tinha um time com grande potencial, o time do Santos ele é fora, já comentou da Libertadores, e depois no ano seguinte, 2012, principalmente em 2013, o time já começou a mudar um pouco mais, foi até na saída do Neymar, mas ele tinha um time com um potencial incrível ali, que era realmente para ser campeão brasileiro, né, pelo menos de 2012, na Libertadores também, mas ele se mostrou muito apático, né, muito pouco inovador, assim, era sempre mesmo aquele mesmo estilo de jogo, aquele mesmo time, assim, troca aquele famoso 6 por meia dúzia, e ele deixou de aproveitar o potencial que o Santos tinha ali naquela época com aquele time, né? Poderia ter conquistado bem mais. E uma coisa que eu fico putaço, que eu lembro sempre, é da cara dele na final do Mundial, né? De clubes lá, ele com aquela cara apática, afundado no banco, né, ali de reservas, né? Com cara de choro, e aquilo ali me deixou revoltado na época, assim, a apatia dele naquela partida. Guilherme, Muricy. Não, cara, eu discordo mais ou menos de vocês, assim, o Muricy, no momento que ele veio pro Santos, assim, ele era um puta treinador, assim, eu me lembro que ele começava, pelo que eu me lembro dele no começo de carreira, falava de São Paulo, era muito trabalho com base, acho que, se eu não me engano, ele treinou, acho que o Inter, eu não lembro, acho que o São Caetano, uma época que o São Caetano tava bem. Ganhou o Paulista. O São Paulo, ganhou o Paulista com o São Caetano, que é ganhar a Libertadores. Beleza. Aí no São Paulo, eu acho que. No São Paulo, eu acho assim, por mais que ele tinha baita time, ele ganhou 3 brasileiros seguidos. E assim, mudando o time, é muito difícil. Se tu vê a entrevista dele, ele mesmo fala, jogador depois que ganha, acha que não precisa ganhar o ano seguinte, porque ele ganhou ano passado, assim. Acho que o mérito dele
era muito assim, tipo, ser humilde, assim, ser simples no caso, tipo, pô, não adianta, você ganhou agora, foda-se que você ganhou agora. Você ganha salário em dia, você ganha salário alto, você tem que render sempre, assim. De tática, realmente, ele não tem nada inovador, nada de outro mundo, mas, assim, a simplicidade dele, assim, nesse quesito, falar, ó, Neymar, tudo bem, tu ganhou, foda-se, tu ganhou no passado, tem que ganhar esse ano, porque você ganha seu salário é alto, você tem que trabalhar e tem que render, assim. Só que no Santos, concordo, por isso que eu falei mais ou menos, com o Julião, que o potencial que o Santos tinha era para ter ganho Libertadores, Brasileiro, Mundial não, que... deixa pra lá. Mundial deixa outro. Se fosse contra Inter de Milão, Chelsea, até dava, agora o que a gente feitou não dava, assim. Bom, depois do Muricy a gente entra num outro momento sabático ali, de Tatá, auxiliar, Claudilei Oliveira, Oswaldo de Oliveira, de novo. Marcelo Fernandes, aí Dorival Júnior não vai, volta de novo, vai, não vai. O Elano entra pra tapar o buraco. Aí eu queria parar no Levi Coupe, porque o Levi Coupe não há, né? Caralho, acho que é um dos poucos treinadores assim que eu tenho raiva. Hoje sério, não, os outros eu até relevo assim, eu entendo tudo, mas o Levi Coupe, que ódio que eu tenho de ouvir o nome desse cara. A displicência que ele foi como treinador do Santos era absurda, assim, era absurdo. O Levi foi muito engraçadinho fazer frase feita, né? Então, mas ele foi o clássico aposentado. Clássico aposentado. É tipo assim, foda-se, tá ligado? Quer ir embora, me manda. Foda-se. Não tô nem aí pra vocês, tá ligado? O time ganhou, perdeu, foda-se. Eu tô fazendo rachão aqui, foda-se. Não, eu lembro que, tipo, o time perdeu, ele. Perdeu, né? E aí fazer uma piadinha, né? Tirava o sarro de alguma situação do jogo. Foi uma má vontade, uma displicência, assim, que era absurda, assim. E milagrosamente ainda conseguiu classificar o time, né, pra Libertadores, né? E aí vem Desculpa, no caso dele, os jogadores ajudaram, né? Diferente dos outros que tinha alguma coisa assim, que falar, não, isso ele ajudou ele não ajudou em nada, né? Ele só fazendo graça, né? Nada. Ele ajudou a aumentar o meu mau humor. Isso ele ajudou bastante, mesmo. Que já é alto, isso. E aí depois dele vem um estouro de técnico, aquele que é o futuro da beira do campo, Jair Ventura. Mas ó, eu vou ser sincero, eu gostava do Jair Ventura no Botafogo. Eu juro que eu achava que era a cara do Santos. Eu juro que eu achava que o Jair Ventura ia renovar o time do Santos. Eu achava que o Jair Ventura ia dar super certo. E quebrei muito a cara, porque, olha, eu posso ser ruim no FM, viu? Mas pelo menos uma temporada eu consigo manter meu emprego, consigo um nível bom. Mas olha, esse cara aí nem jogando muito FM pra ser bom, viu? Ele foi horrível, né? Eu também tinha horrível sou eu, o Julião. Porra, ele, pelo amor de Deus. Ele foi o nível horrível do Rodrigo, então, vai. Então, não, eu vou poder uma coisa aqui. O Jair Ventura é o Uribe dos técnicos? É o Uribe dos técnicos. É muito forte, tadinho. Ele ganhou o troféu Uribe de treinador do Santos foi pra ele. A briga, cara, é feia, né, com o Levir, mas o Levir foi o caso de que ele tacou foda-se, né, mas o Jair... Ele tava senil já, gente, vou falar que ele tava outra coisa, não é com nada, cara. Mas o Jair, ele me iludiu também, né, é o mesmo caso do Rodrigo, porque ele fez um trabalho no time horrível, não horrível, né, mas o time meia boca do Botafogo, né, então ele conseguiu fazer um bom campeonato por lá, e eu realmente fiquei empolgado, né, com a contratação dele, que ele vinha até naquela nova levada de técnicos, né, novos, saindo um pouco dessa coisa de Cuca, que a gente vai falar até daqui a pouco, de Dorival, de Levir, de Muricy, aqueles técnicos já meio que manjado, e ele veio naquela leva junto com o Roger, né, Machado e tudo mais. Então eu queria que o Santos realmente contratasse ele, né, depois que ficou
sem técnico, né? Mas continuou sem técnico com ele, né? Porque era uma coisa horrorosa, né? O que dizer de Jair Ventura, Guilherme? Então, eu acho que foi a primeira vez, aí tá vendo, a gente reclama de dirigente, mas é a primeira vez que a gente concordou, né? Pô, contratou um cara com potencial, pô, ele treinou, e o Julião foi bonzinho, mas o time do Botafogo era uma merda mesmo. O Julião não quis falar. Pô, com o Botafogo ele chegou ali, já tava, porra, era tipo ganhar um brasileiro com o Botafogo quase, né? Porque, pô, aquele time, ele chegou tão bem assim, então parecia, pô, um cara jovem, um cara que tá tirando dente de pedra do Botafogo. Pô, com esse time que é melhor, pô, vai render alguma coisa. Só que não, né? Eu acho que ele chegou, ainda não estava pronto, ele devia ter ficado no Botafogo, sei lá, o que devia fazer, né? E não deu certo, cara. E a gente concordou com o dirigente, falou, pô, é uma aposta boa, vai dar certo, vai ficar anos no Santos. E não foi bem assim, né? Onde que ele tá, o Jair Ventura? Morreu? Ele tá como comentarista na Fox, eu acho, em algum canal. Eu lembro que tempos atrás ele estava como comentarista. Meu Deus. E depois ele foi no time da Marginal e foi um fiasco também, né? Também foi um fiasco, Mas eu gostei desse trabalho dele. Desse trabalho ele tava bem. Foi bom. Esse trabalho foi bom. Devia ter continuado, inclusive. Sai o Jair Ventura e vem um que eu considero um dos maiores mau caráteres como técnico, que é o Cuca. Que ajudou o time, não vou negar, ele ajudou o Santos e tal, até gostei da postura dele na Libertadores, blá 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 blá, mas é incrível como ele arruma confusão pra sair fora ou arruma alguma desculpinha pra não continuar, porque é aquela coisa, se o cara sai do Santos, como ele saiu falando do problema de saúde, eu vou acreditar no cara, dá 2 meses o cara aparece em outro time, tá ligado, e fazendo a mesma coisa, e em rival, o caralho, eu não consigo gostar do Cuca não, velho. Vai me desculpar, mas tá que pariu, viu? Cara, eu já não gostava do Cuca da primeira passagem, se não me engano. Porque ele foi 2 vezes, não foi? Foi, sim. É que o Santos quase caiu e ele conseguiu piorar um time que já tava ruim. Sim. Falavam que ele era... Aqui sempre tem aqueles matos que ele era meio louco, queria treinar muito cedo, fazer os caralho a 4. Só que aí depois ele saiu do Santos e melhorou na carreira e tal. Mas eu já não gostava daquela época. E é bem isso que tu falou, cara. Mostrou assim, profissionalismo zero, caráter zero. Em campo também não era tudo isso, então pra mim não fez falta. Ele foi bem mau caráter mesmo, nesse sentido. Falou, não, vou tirar um tempo de futebol pra cuidar da minha saúde, fazer cirurgia lá, coração, bababá, e depois, né, já foi treinar outra equipe, né? Então, isso mostra caráter zero. E espero que ele não volte, né, realmente nunca mais pro Santos, devido a esse comportamento que ele teve. Foi bizarro e, bom, já na questão do campo, dos resultados que ele trouxe pro Santos, ele fez o mínimo, que foi, né, não rebaixar o time no Campeonato Brasileiro e continuar ali depois da tragédia que foi o Jair Ventura. Ele até me empolgou realmente de início, a gente pensava que o Santos ia até conseguir chegar na Libertadores e tudo mais, deu uma arrancada incrível na equipe, e depois, sei lá, o time desanimou, cansou, e aí não conseguiu chegar na Libertadores, o Santos ficou só, né, com a Sul-Americana, e ele não estragou o vestiário também, né? Não é de se duvidar, porque o time vinha num ritmo bom mesmo, o time tava jogando até um bom futebol, né, tava conseguindo vitórias atrás de vitórias, e aí depois do nada o time sofreu um outro apagão, e aí, enfim, foi ridículo, e ele, taticamente, também nunca foi nada tão inovador, é sempre aquela coisa que o pessoal zoou ele até depois do título que ele teve lá no Palmeiras, né, com o Cuca-Ball dele, né, de cruzamento e nada muito inovador. E falando em cruzamento, e agora eu lembrei que uma coisa que me irritava horrores, né, que eu esqueci de mencionar no Jair Ventura, que era aquela saída de bola que os jogadores colocavam pro zagueiro e davam um bicão pra frente. Maravilhoso, né, velho? As coisas mais horrorosas que eu já via, ficava putasco se você saía com a bola e dava aquele bicão pra frente, velho. Não, e quando tava o jogo, tipo, empatado, precisava ganhar um jogo importante e era bicuda na área. Nossa, Nossa. Calma. Que raiva. Calma, que agora a gente vai passar mais raiva. Calma. É o seguinte, meu Deus. Vamos parar agora. Vamos parar. Sentem-se, acomodem-se. Água com açúcar. A gente vai falar da Morena, aquela morena maravilhosa.
Que na balada, uma vez na balada, ela olhou pra gente. Ela olhou, piscou, né? Retribuiu. Retribuiu, né? Retribuiu, falou, putz, e o Santos tentou, né? Nós tentamos, não conseguimos. Na época não conseguimos, a Morena, infelizmente, nos perdemos na balada. Porém, dia após dia, encontramos a Morena de novo. A Morena cabisbaixa, triste, né? Brigou com o ex. Mas ela lembrou da gente e falou: Sim. Se você quer, eu quero agora. E veio. A Morena é sensacional. A Morena tem curvas que não dá pra citar de tão boa que é. A Morena tem um papo bom. A Morena sabe o que faz. A Morena é elegante. A Morena é pra casar. A Morena destrói corações. Tatuada, e vai embora. Tatuada e vai embora. Ai, São Paulo, por que você fez isso com a gente, cara? Eu te Foi bonito, hein, Rodrigo? Olha, você podia narrar audiobook. Acho que tem potencial, hein, Rodrigo? Não, é porque, falando sério, assim, desde que eu comecei a ser melhor que o Jair Ventura sendo técnico, desde que eu comecei a ser melhor que o Jair Ventura no FM, a gente começa a entender um pouco vendo tanto, né, no campo, a gente começa a ter, tipo, mano, o Santos tem o DNA ofensivo. A partir do momento que a gente entende o futebol do Santos como DNA ofensivo, como moleque da base, como não importa se a gente vai tomar 6, se a gente fizer 7, tá bom, tá ligado? O importa é ir pra cima. Pô, a gente tem isso desde 2002, que a gente começou a entender de futebol da nossa época, principalmente passando por 2010, 2011. E aí vem um treinador que a gente sabe que é louco, tá ligado? Que, tipo, dá porrada literalmente na galera pra ganhar, que respira futebol. E aí esse cara vem e todo mundo fala assim, calma, porque esse cara vai dar jeito. A gente passa mó sufoco, eliminado pelo River do Paraguai, Uruguai, sei lá. E aí começa a dar uma cara pro jogo. E pela primeira vez, eu acho que pela primeira vez na minha vida, eu vi no campo um esquema tático que, tipo, por mais que às vezes eu não concordasse, que era, por exemplo, aquela bola recuada pro goleiro e ficando tocando dentro da área, era o estilo. Você tinha que comprar aquele estilo. Pela primeira vez nós compramos um estilo de jogo e isso, assim, foi a cagada mais bem feita do Pérez, porque foi cagado. O Pérez não sabia o que ele tava se metendo também, tá ligado? E, cara, deu super certo, tá ligado? E eu, tipo, juro que eu pensei, eu falei, mano, se esse cara continua no Santos, a gente bate de frente com o Flamengo, mesmo tendo um time inferior, principalmente na questão financeira. E aí ele sai daquele jeito ridículo. Não quero mais falar. Calma, Rodrigo. Não quero mais falar. Acho que ninguém acreditou até ver ele na Vila, né? Porque falar, não, você tá todo fudido, sem dinheiro. Não vai trazer, o cara veio. E, assim, do estilo do jogo, assim, o cara tem a convicção do que ele gosta no futebol. É muito mal comparando, eu tô comparando bem errado, é tipo o Guardiola. Ele sabe o que ele quer no futebol, só que o Guardiola, lógico, tem milhares de jogadores, ele fala, faz estalo o dedo, vem jogador novo. Então ele tinha um estilo. E além disso, o que ele questionava, o que ele brigava, assim, no ponto de vista dele e até no nosso, era para melhorar o clube. Ele não tava lá, não, eu tô pedindo só por manha. Não, ele queria melhorar o clube, assim. E ele foi muito torcedor, parecia. Ele iludiu a criança, velho. Ele iludiu a criança. E é isso, só que o problema também, assim, que eu vejo é a diretoria da gente, né? Aquele cara que traz mentindo pra pessoa é foda, né? Não, aqui tu vai ter tudo isso aí que tu gosta. Não, vou trazer, vou fazer acontecer. E não é, né? Um velhinho gagá, né? Que tá... Aí fode tudo. Assim, ele realmente, da história recente dos últimos anos, foi disparado o melhor treinador que eu vi, né, no Santos, até
pela dinâmica do jogo, né? Realmente ele ia apostar, né, numa ideia e comprar essa ideia e com ela até o final, por mais que isso pudesse trazer resultados de início não muito agradáveis, que foi as eliminações que o Santos teve. Ele realmente colocou um padrão do time, depois também ele foi entendendo melhor os esquemas que ele tentou ali no início, foi fazendo algumas modificações e fez o Santos chegar num nível que e conseguir ficar à frente, por exemplo, no campeonato do Palmeiras, que teve, né, um monte de contratação, que tem dinheiro pra caramba, e ficar até em certo momento, né, como líder e conseguir ali disputar um pouco a liderança brasileira, foi algo incrível mesmo. E não só por isso, né, acho que fora de campo também, ele tinha essa questão com os meninos ali da vila, de mostrar humildade no dia a dia. Criança! O posicionamento dele até político também, que era uma coisa bem política alinhado que eu penso, né, e sigo, e tudo isso foi criando, né, uma imagem até de idolatria dele, né, tanto que a torcida, né, a gente, né, gritava o nome dele, pedia pra ficar e tudo mais. Houve essa questão, esses atritos aquela que teve careca. As tatuagens, Rodrigo. A gola levantada, né, da camisa. Enfim, aquela camisa colada, né? Enfim, a barbinha pra fazer. Aquela barra. E ele se doava pelo time, você vê que ele queria quase vários jogos entrar em campo mesmo e não parava ali, e isso inflamou a gente, a torcida, e ele fez acreditar que se ele ficasse esse ano, né, seria algo realmente incrível. Mas ele teve essas treta com o Pérez, né, a gente sabe como é bem maluco o Pérez, e ele até cumpriu parte das coisas que ele prometeu e tudo mais, porém no final ele meteu o louco, também forçou a barra, né, principalmente uma coisa que é tão decepcionante que a gente comentou do Cuca, né, foi o fato dele depois ter recusado, por exemplo, o Palmeiras, né, que tinha mó grana e tudo mais, e aí ido agora pro Atlético Mineiro, né, então, tipo, não fez sentido algum, o time do Atlético Mineiro meio que falido. Falam que agora tem lá uns investidores X lá que vai trazer jogadores, mas assim, não fez a menor ideia, a menor noção, né, o que ele fez, né, de ter saído do Santos, cobrando um time competitivo e ido pro Atlético Mineiro. Eu acho que a maior falha do São Paulo nesse final foi ido contra a palavra dele, porque o que ele pregava, principalmente política, que ele tá falando do futebol e tal, que amava o amor pelo balão e blá, no momento que era literalmente assim, o São Paulo iria ficar pelo futebol, pelo clube, pela torcida, tá ligado? Ou ele ia sair realmente para fazer algo maior. É um fato. Eu acho que a maior falha dele foi isso, porque o que ele falava e fazia pela torcida, eu acho que se ele amasse tanto futebol assim, ele ficaria, tá ligado? Se ele amasse o futebol, se ele amasse o clube, sim, como ele falava que amava e o caralho, ele ficaria. Porque o que o Santos, não tô falando do Pérez, tá? O que o Santos Clube, o entorno, tanto a gente quanto os moleques, o entorno, o que todo mundo fez por ele, velho, eu nunca vi isso nem pra jogador, tá ligado? Tipo, foi raro, não, pro jogador eu já vi, mas foram raros às vezes. Foi tipo pro Neymar, pro Robinho, foram raros jogadores que a torcida realmente acolheu de uma forma que eu nunca vi. Treinador, então, eu nunca vi daquela forma. E ele simplesmente virar a cara e falar assim, não, já que é isso, eu não quero. E eu esperaria que ele fosse pro embate pro Pérez, que não seria bom pro clube, concordo, mas eu acho que seria bom, talvez, para a imagem dele perante o clube, porque, sinceramente, eu não vejo ele voltando tão cedo, nem se voltando, mas eu queria. Você odeia mais cama, né? Credo, que delícia. Não, eu sou adepto do São Paulismo. Eu acho que, assim, de verdade, a gente não sabe direito o que aconteceu, assim, seria muito bom. Ele também não falou, assim, o que ele queria, o que foi negado. E o presidente também, esse presidente Santos também ia falar, uma música morta, então fica difícil, assim, saber de verdade o que aconteceu. E, bom, quero encerrar esse assunto, não quero mais falar disso, já passou, é passado, tá? Já superei. Tá? Charles Xavier agora. E só que assim, eu acho que o São Paulo ele introduziu no país, ele é o Jorge Jesus,
de filosofias, né? E eu acho que isso é legal porque a Europa vive disso, né? O que você quer pro seu time. Então é o famoso manager, né? O que você quer que o seu time seja? Retrancado, ofensivo. E claramente o Pérez, não, acho que não ouviu essa aula, porque trocou água pelo vinho, né? Colocou o óleo na água. Porque o Gesualdo, pelo que a gente viu assim até agora, é totalmente oposto ao São Paulo. Enquanto o São Paulo é ousado, atrevido, o Gesualdo é conservador, é de boa. Eu, sinceramente, eu não tô apto ainda para falar do Gesualdo. Gostei de algumas coisas, né? Como, por exemplo, talvez o fator dele dar uma acalmada no time, dele dar uma arrumada na defesa, gostei disso. Não gostei de outras, que é tipo não partir para cima, quando precisar mesmo não ir para cima, mas eu ainda não tô apto porque, pô, se bem que não tá treinando, né? Mas ainda não tive ainda uma pré-temporada, entre aspas, que esse Paulistão aí, de realmente avaliar ele, se ele realmente é bom ou não. Não sei vocês, mas começa aí pelo Guilherme e o Júlio para encerrar. Então, só para finalizar o que você está falando, o da filosofia, eu realmente acho que o São Paulo trouxe filosofia. O Jorge Jesus, eu acho que já é mais aquele caso de, porra, pegou uma seleção num país todo desminguado, assim, para futebol, assim, tem 2, 3 clubes, assim, que tem time, elenco mesmo. É isso, né, do que eu ia falar do São Paulo. Agora, do Jesus, não dá muito, assim, pontos fortes que até agora eu vi. Ele conhecer muito da história, de conhecer o clube, até tipo, admirar o Santos e tal. Organizou a defesa, mas piorou o ataque, então, sei lá, tem que esperar. Eu acho que tem que. Não sei nem se vai ter futebol daqui pra frente, não sabemos no futuro. É verdade, né? A gente tá falando, mas o futebol acabou. Não faz sentido também falar, né? Eu gostei que vazou uma foto dele, eu não sei se é atual, se é fake, dele na quarentena fumando cigarrinho, bebendo champanhe, eu já me identifiquei com ele. Né? Bom, se o Júlio vê isso, então faz o quadro. O Julião já encomendou o quadro dele, né? Vai mudar um pouco o cigarro que ele tá fumando. Mas é isso, cara. Não tem muito o que falar dele. Assim, eu gostei de algumas coisas e não gostei de outras. E infelizmente, essa quarentena, essa pandemia, tudo veio no momento que o Santos estava crescendo, né? Tipo, tava melhorando. Então, quebrou no meio, né? Cortou isso. Então, tem que esperar. Julião, para encerrar. Eu fiquei de início meio com o pé atrás, né? Na verdade até ainda estou, né? Mas porque eu não conhecia muito sabia que lá em 2008, 2009 ele foi campeão, né, no Campeonato Português, que também não é nada demais. Tem 2 times só lá, então já ganhei, ou você é campeão, ou é que você é campeão, você é vice, né? Já ganhei com o Benfica. Ou seja, prova que não é grande coisa lá o campeonato. Exatamente. Mas para mim foi um vacilo do presidente do Santos contratar alguém que era totalmente diferente, né, do estilo do São Paulo. Eu esperava algum treinador sul-americano também, né, da Argentina. Chegou até a mencionar um espanhol, né, que estava treinando o Independiente del Valle. Mas com o Gesualdo eu achei horrível o início dele, foi bem abaixo. Claro, você tem que esperar uns 3, 4 jogos, mas aí eu via que o time não estava evoluindo e realmente bateu uma baita de uma preocupação. Porém, depois o time mostrou reação, né, começou a jogar pelo menos aceitável, né, um futebol que a gente pelo menos sabe que o Santos tem potencial para mostrar. Teve bons resultados nas 2 partidas da Libertadores, né, de início, que foram excelentes, né, na questão de não tanto de desempenho, mas de resultado, e eu até estava com uma expectativa boa do Santos conseguir realmente algo bom na temporada. Títulos não sei ainda, mas aí agora teve essa parada, então cria aquela incógnita de como vai ser. Não sabe não, né? Não vai ter título, porque o futebol morreu, acabou, não vai ter mais. Exato. Bom, beleza. Acho que a gente resumiu bastante os técnicos e falou dos principais. Acho que todo mundo que escutar aqui vai se identificar, porque são os técnicos que ainda, né, fazem parte do nosso dia a dia. Mas para terminar, facinho, quer dizer, uma resposta é fácil, a outra vamos ver. Melhor e pior técnico. Julião, pior técnico. Pior técnico. Essa é difícil. É difícil, mas eu fico com o Leverkusen.
Guilherme, pior técnico. Então, vou fazer a menção e botar no meu, que eu me lembro que eu tinha muita raiva. Tem o Levi Cup, Jair Ventura e Cuca, que tem esse grande futebol. Mas eu me lembro que o primeiro que eu ficava mais puto da vida é o Celso Roth, que era 3 zagueiros, era 3 zagueiros, era preto, como era a zaga? Orestes, Kleber. Orestes. Valdir. Olha, o Celso Roth era o primeiro que me deixou puto da minha vida, assim. Eu acho que eu vou no Levi Cup também, só pelo fato de ele cagar, tá ligado? Assim, hoje você treinar o time do Santos cagar não dá, né, cara? Não, porque assim, se ele ficasse puto, tá ligado? Porque pelo menos o Jair Ventura é ruim, mas nas entrevistas ele tentava ainda passar um pano. O Levi Cup, por ele falar assim, né, perdeu, né, que coisa, né? É futebol, né, um ganho outro perde. Eu acho que ele veio porque aqui é uma cidade aposentado, de idoso. Ele já veio, foda-se. Vou ganhar dinheiro aposentado. Com certeza. E agora vamos lá, vamos pro melhor técnico que você viu na sua vida no Santos Futebol Clube, Guilherme. Olha, essa é difícil também, cara. Porque assim, eu acho que vai sair desses 3, talvez 4, que é Luxemburgo, Leão, Muricy e o São Paulo. E São Paulo eu vou eliminar porque não ganhou nada. Aí sobra 3. O Leão, assim, ele era muito motivador e tal, mas não achava ele grande técnico, assim. De melhor, de qualidade, é o Luxemburgo, pra mim. Vai ser o Luxemburgo. Mas eu gostava mais do Muricy do que do Luxemburgo. Que roda foi essa? Caralho, aí, na moral, o Guilherme, acho que ele deu umas 4 voltas no quarteirão aqui, que eu vi ele passando falando aqui, assim, ó. Então vou resumir. O melhor, assim, a pessoa tecnicamente seria o Luxemburgo. Mas o que eu mais gosto é o Muricy. Então vai o Muricy, pronto. Tá bom. Enrolou. Tá bom. Julião. Eu fico com o Vanderlei Luxemburgo como melhor. Ele voltou desde o início do Santos, né, dos primeiros passagem dele, que foi ali em 97, né, ele colocou o Santos de novo na rota dos títulos, né, por mais que não foi o título de grande expressão, né, que foi ali o Rio São Paulo que ele ganhou, mas depois ele voltou, né, ganhou o brasileiro, depois voltou, ganhou, né, os paulistas, foi vice-campeão brasileiro. Então por mix de títulos, né, que é claro, tem que ser levado em conta, né, e se fosse o São Paulo, por exemplo, ganhasse algum título com o Santos, né, no passado, o brasileiro ou a Sul-Americana, algo nesse sentido poderia até, né, entrar como uma opção, mas eu fico com o Vanderlei por causa disso, de títulos, praticamente quase todas as passagens que ele teve pelo Santos, e de ter voltado o Santos no rumo das vitórias, né, depois de um longo período de jejum. A minha menção honrosa vai ficar para o Luxemburgo, muito por conta de 2004, principalmente, né, que nunca viu um técnico fazer dentro do vestiário que ele fez, fenomenal. Inclusive, se você pega todos os jogadores antigos e perguntar qual foi o melhor técnico que já treinou eles, os caras vão falar Luxemburgo. Ele realmente é aquela coisa que a gente falou, né, ele pega o vídeo da avó falecendo e tipo, murmurando as últimas palavras, ele fala, tá vendo o que ela falou? Vitória, sabe, os bagulho assim. Então minha menção honrosa vai para ele, mas eu coloco como o melhor técnico que eu vi o São Paulo, de verdade, porque o São Paulo ele me trouxe uma percepção que eu nunca tive de enxergar o futebol de filosofia, assim, de ter o que eu quero, o que eu quero em campo, e eu vou atrás disso até as últimas consequências. Por exemplo, diferente do Luxemburgo, que encaixava as peças, tá? Então, assim, vou dar uma de Guilherme agora. Completo, talvez o Luxemburgo seria por encaixar as peças onde naquela época deveria ser encaixada. Mas como filosofia e estilo de jogo que eu gosto, eu vou colocar o São Paulo. Eu espero que volte o dia se você estiver escutando isso, São Paulo. Tá. Últimas palavras aí. Guilherme, dá seu salve de tchau. Então é isso, São Paulo, por favor, mande uma mensagem pro Rodrigo. Se você não estiver ouvindo, o Luan Pérez pode ser, que, né, ele vai ficar feliz. Nossa, é verdade. Inclusive ele postou um vídeo dançando. William, Resenhas da Vila, vai tomar no seu cu. Não mexa com o meu zagueiro, tá? Deixa ele dançar como ele quer dançar, e ele tá dançando sem camisa. Então ele pode fazer o que ele quiser sem camisa. É isso, obrigado.
Posso continuar, Rodrigo? Você Pode. falar mais de alguém? Tá. Desculpa. Então é isso. Agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Continue em casa. Continue seguindo a gente, comentando, curtindo. E é isso. Desculpa o Rodrigo, qualquer coisa. Porque eu, no cu. É que nesse programa tu ficou chorando, lamentando, tratando romance. Aí o Julião não tem data Júlio nesse programa, então ele tá mais dinâmico. É verdade. Tô sensível hoje. Desculpa. Julião, dá teu salve aí de despedida. Bom, agradecer aí novamente todos que nos ouviram até aqui, né, quase, 1h30, 1h40 de episódio, rendeu bastante. Fica em casa, é claro, ouvindo, vai ter tempo mais de sobra para ouvir o nosso programa, ou são os outros também. Eu voltei a colocar lá no YouTube, então acessem lá também e assistam lá ouçam, né, os episódios lá também pelo YouTube. E é isso, valeu, até o próximo. Fiquem em casa, nós. Valeu a todo mundo que escutou até agora. Eu falei que ia ser um curto programa, não foi, mas acabou rendendo mesmo. Acho que a gente começou a lembrar, principalmente parte tática e tudo mais, que tem gente que gosta, tem gente que não. Então fica aí a cargo, se você gosta, vai gostar bastante até agora. Se você não gosta, foda-se. Se você não gosta, escuta também, ajuda nós. Nessa quarentena a gente vai estar fazendo mais episódios especiais. O próximo é surpresa, vocês vão acompanhar aí. E valeu todas as curtidas. Lembre-se das nossas redes sociais. Lembrei aí, o Júlio falou, destacou aí do YouTube. Também estamos colocando aí no YouTube. Boa, Julião, valeu. Instagram, @alvinegrosdavila. Facebook, podcast Alvinegros da Vila. E-mail, alvinegrosdavila@gmail.com. E Twitter, alvinegrospod, certo? Aguardem aí que tá vindo novidade. Essa quarentena aí tá fudendo todo mundo de grana, mas juro que vai vir novidade, inclusive o dólar tá aumentando cada vez mais, tá fudendo a gente cada vez mais, mas a gente vai tentar fazer algumas novidades aí como adesivo, camiseta, a gente tá analisando, aguardem, certo? No mais, é isso. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.